Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém. Salmo de número 126. Todos acharam o Salmo de número 126. Amém. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, ou as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos muito alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul, ou do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Quem diz amém por isso? Muitas pessoas, às vezes, não sabem o teor deste salmo, irmãos. Isto é um salmo de contrição. Isto é um salmo de agradecimento a Deus. Salmo 126, nós já falamos que está arrolado entre os 15 salmos que nós chamamos, e a tradição rabínica também chamam, de Shir HaShirim, ou Shir HaMalot, o cântico das subidas ou dos degraus. Das nossas Bíblias, do Salmo 120 ao Salmo 134, são 15 salmos que exaltam a providência de Deus, o trabalhar de Deus na história de Israel. Os irmãos sabem, nós falamos na semana passada que a relação entre Israel e Deus é uma relação muito estreita, de confiabilidade, de conforto, de segurança, de proteção, de amabilidade, de carinho, uma relação recíproca, em que o Deus Todo-Poderoso, Ele dá uma lei a este povo. E qual é a exigência de Deus para com o povo? É que o povo obedeça a sua lei, não pela imposição, não pelo ferro e força, mas porque Deus sabe que os pensamentos de Deus para Israel são pensamentos bons, pensamentos de paz, de tranquilidade para o povo. E Deus, Ele cria uma sistemática de leis, de princípios, de ordenanças. Deus institui um culto. Deus coloca um sumo sacerdote. Deus coloca levitas. Deus coloca cantores para louvar o seu nome. Deus falou que a proporção que o povo de coração quebrantado, louvando a Deus, o louvor chega lá em cima. E se o louvor chega em cima, a glória desce, a resposta é garantida, a presença é inefável no meio do povo. Então o que Deus quer mostrar para Israel é que este povo reconheça que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é o dador da vida, que Ele é o protetor, que Ele é o que cura, que visita, que passeia, que ouve, que responde, que abre, que cura o seu povo. Ele disse que esse povo, da onde quer que eles estivessem, ele só era voltar-se para Sião e pedir a Ele uma resposta que prontamente Ele iria responder. Ele disse: se os céus estivessem de bronze, Ele abre o céu, a chuva desce, a terra molha, a semente brota, e o nome dEle é glorificado. Glórias a Jesus. No entanto, o coração do povo é empedernido, irmãos. O povo esquece, o povo não considera, o povo não respeita, o povo não atribui a Deus honra e glória. Aí Deus, que é todo-poderoso e que ama este povo é a menina dos olhos de Deus. E a palavra menina, na tradução da Vulgata, é pupa,
é aquela imagem que quando você está olhando para outra, você vê a sua imagem refletida na íris do teu olho. Deus está dizendo: vocês estão dentro dos meus olhos. Quem mexer com vocês, mexe comigo. Quem estiver na presença de vocês e não amarem vocês, está mexendo comigo. A providência é minha, a justiça é minha, a vingança é minha. Glória a Jesus. Deus havia dito para este povo, lá em Levítico capítulo 26, versículo 21 a 29. Deus disse: quando vocês desobedecerem a minha lei, vocês vão ser perseguidos pelos vossos inimigos. A peste será maior do que no Egito. Vai acompanhar vocês, seus filhos, sua descendência, se vocês não me obedecerem. É um pai corrigindo os seus filhos. Deus disse: se vocês não ouvirem a minha voz, faltará o pão na vossa amassadeira. 10 mulheres irão utilizar-se somente de um forno para comer e produzir pão. Escassez de alimento. Se vocês não me ouvirem e ficarem com o coração empedernido, lá no versículo 29 do capítulo 26 de Levítico, Deus disse: vocês comerão os vossos filhos e as vossas filhas. 2 momentos, Israel na sua totalidade e no reino dividido vão passar pela fome ao ponto de comerem seus próprios filhos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículos 28 e 29. Jorão II, rei de Samaria, entra em um conflito político com Ben-Hadad II da Síria. E esse conflito trouxe prejuízos. Ben-Hadad mandou cercar Samaria. A Bíblia diz que quando o cerco é fechado, há fome na cidade. Acabou-se os víveres, as fontes de águas foram entulhadas. O povo começa a clamar a Deus, mas Deus não ouve, porque o povo pecou contra Deus. A palavra de Deus é infalível, se cumpre na íntegra. Deus já havia avisado, mas o povo foi empedernido e afrontaram a Deus. Versículos 28 e 29 de 2 Reis, capítulo 6. Diz a Bíblia que o rei está passeando em cima das muralhas de Samaria. Uma mulher grita: socorre-me, ó rei. E ele disse: da onde eu vou socorrer? Nem da eira, nem do lagar. Não tinha vinho, não tinha pão. Aí uma mulher gritou: esta minha vizinha, ontem combinamos para comer o meu filho e o dela. Comemos o meu. No outro dia vamos comer o dela. E ela escondeu. O rei ficou todo colocado numa situação difícil. Por quê? Porque o povo esqueceu de Deus. Aleluia. Uma fome terrível. Já pensou uma mãe cozinhar o seu próprio filho, irmãos? Aleluia. Quem passou pela fome sabe o que é fome. Provérbios capítulo 27, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma que está faminta, todo amargo é doce. Quem está com fome, um pedaço de pão resolve. Quem está com fome, aleluia, um pedaço de salame resolve. Quem está com fome, um ovo resolve, glórias a Jesus. Mas quem está farto, por isso agradeça a Deus pelo alimento da sua mesa, que cai todo dia. O escritor Henri Daniel Hopes, no livro A Vida Diária nos Tempos de Jesus, ele disse que o pai de família é o sacerdote da casa, a sua mesa é o altar, o alimento é o sacrifício, os seus filhos e esposa, a congregação.
pão, e ele precisa levantar o pão para o céu e dizer: louvado seja o Deus Todo-Poderoso, que não deixou faltar o alimento na minha mesa. Então agradeça a Deus porque você comeu, porque você está vestido, porque você está de pé, por causa dele e por ele. Glória a Jesus. Saul saiu de cena porque não atribui a Deus a sua majestade e glória. Desviou-se dos caminhos do Senhor. Uma pessoa desviada é terrível, irmãos. Primeiro, perde o brilho do Espírito Santo na vida. Parece que a pessoa envelhece rapidamente. Saul saiu dos caminhos de Deus. Deus levanta outro rei, Salomão. Davi assume, depois Salomão assume. Terceiro rei de Israel. Uma promessa que Deus fez ao rei Davi. Mas Salomão prevarica contra Deus. Já no final do seu reinado, em 930 a.C., já se ouvia o ribombar, de longe, do murmúrio do povo pelos impostos cobrados pelo rei Salomão. Jeroboão já havia insurgido contra Salomão. Descobre-se o plano. Ele vai pedir asilo político no Egito com o faraó Sisaque. Ele está lá. Como todo homem morre, morre Salomão. O seu filho Roboão é o herdeiro. E ele vai se congregar com todo Israel. E ele congrega-se com ele, conversa sobre isso. Os mais velhos disseram para ele: agora que o Senhor é rei, converse com esse povo e seja servo deste povo. Se você for servo do povo, o povo estará com vocês. Ele pediu 3 dias para pensar. O povo foi embora, 3 dias voltaram. Ele já havia conversado com aqueles que cresceram com ele, os mais novos, cabeça de vento. Respeita os mais velhos. Os mais velhos têm experiência para contar. Os novos ainda estão aprendendo da vida. E ele dá ouvido aos mais novos. Os mais novos disseram: não, Roboão, se o teu pai apertou, diga para ele que o seu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do seu pai. E diga para ele: cobre imposto como se fosse a ferradura de um escorpião. Ele ouve o conselho. Tem gente ouvindo o conselho de quem não é para dar conselho. Quebra a cara, perde a bênção de Deus. A promessa está chegando e ele ouve coisas que não é para ouvir e termina perdendo a bênção de Deus. Deus nesta noite está falando: aceite o conselho de quem tem experiência, dos mais velhos, de quem quer ver o bem da igreja, da nação. Aceite para não ter prejuízos na frente. Deus nesta noite brada na terra e diz para você: ouça a voz do Espírito de Deus. Aleluia. O povo não aceita aquilo ali. Racha-se o reino. 10 tribos vão para o norte, reino setentrional. 2 tribos ficam no sul, reino meridional. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Roboão vem do Egito, está lá fazendo toda a peripécia para dominar. O primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão, de uma dinastia de 19 reis. O reino do norte durou 200 anos. Mas tudo aquilo que não está na vontade de Deus pode demorar o tempo que for. Um dia Deus dá cabo.
Ninguém fica impune com Deus. Parece que dá certo, parece que está dando certo, mas se tiver contra as ordenanças de Deus, Deus acaba, Deus extingue, para que o nome dele seja glorificado na terra. Aleluia. Glória a Jesus. (722) o reino do norte cai por terra. Jeroboão foi terrível. Ele, para conseguir a atenção do povo, ele mandou fazer 2 bezerros de ouro. Colocou um em Dan e colocou um em Betel, 2 extremos. O povo adorava em Dan, subia e adorava em Betel. Descia para Dan, subia e adorava em Betel. Mas não adianta, irmãos. Pode construir bezerro de ouro, pode criar culto mimético, pode fazer estripulia, pode escamotear. Se Deus não tiver presente, não vinga. Não vinga. Não dá fruto, não produz. Agora, se Deus estiver presente, a glória desce, o movimento acontece milagre, as portas se abrem e o nome do eterno Deus Todo-Poderoso brada no meio do povo e o seu nome é glorificado. Glória a Jesus. O reino do sul vai cair também por desobediência a Deus. Deus havia usado o profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Deus disse: esse povo continuar empedernido, vão passar 70 anos de cativeiro. Dito e feito. O povo não deu crédito, fez ouvido de mercador. O dia chegou e a palavra de Deus cumpriu-se na íntegra. Glórias a Jesus. Nabucodonosor II, Israel, no reino do sul, tiveram 3 investidas. Primeira investida, 605 a.C. Segunda investida, 597 a.C. A última, 586. Cercou Judá, fechou a cidade. Aquilo que fizeram no norte, vão fazer no sul a mesma coisa. O povo está com fome. O povo voltou a ter necessidade diante de Deus. Aí, quando Jeremias escreve as suas lamentações, capítulo 4, versículo 10, vai fazer a mesma coisa do capítulo 6 de 2 Reis. E ele vai escrever: as mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos na destruição da filha do meu povo. Glórias a Jesus. Ele vai dizer que os homens, os guerreiros, perderam seu brilho, a pele tornou-se escura, os varões sentaram na cidade debaixo de cinza, as donzelas emagreceu, a formosura foi embora. Mas Deus é poderoso, Deus tem negócio com esse povo, Deus ama Israel. Pode haver perseguição, pode querer calar a voz da igreja, mas nós temos um Deus que peleja, que desce, que guerreia, que passeia e que brada na terra para que o seu nome seja glorificado. Aleluia e aleluia. Aí Deus agora, irmãos, vai usar 3 homens da história para trazer de volta os cativos que estavam em Babilônia. Eu já falei que de Israel para a Babilônia é 1.200 quilômetros, muito longe. Deus levantou Dario II para escrever cartas, para mandar uma das levas voltarem para Israel. Deus vai usar Xerxes, o Assuero da Bíblia, para escrever cartas e mandar outra leva para Israel. E Deus vai usar Ciro II para que eles voltem para Israel, para a terra prometida. Eu já falei aqui que antes que isto acontecesse na história,
o Deus que tem o controle de tudo, o Deus que tem a pena, que escreve e ninguém apaga, um Deus que carimba e ninguém borra o seu carimbo, um Deus que troveja e a terra não aguenta e se derrete, um Deus que decreta em cima e ecoa aqui embaixo, um Deus que ordena de norte a sul, de leste para oeste. É o Deus que nós servimos. Deus decretou e homens que não eram de Israel se levantaram para prover providência para Israel. Eu quero ser profeta nesta noite. Deus vai prover de pessoas que nem do nosso meio para mandar uma resposta para que o nome dele seja glorificado. Levanta a mão, igreja, e glorifique aquele que manda, que faz, que tem e que ordena sobre todas as coisas. Que Deus grande, que Deus poderoso. A gente nem imagina de onde vem a providência de Deus, nem imagina. E Deus usa pessoas para que possa executar o seu decreto. Um Deus que tem um controle de todas as coisas, que está sentado no alto e sublime trono. Glórias a Jesus, que não só manda nos homens, Ele manda na natureza toda. Os ventos dão os seus ciclos, os seus circuitos, que vai e que volta, porque é Ele que dá ordem lá em cima. Ele criou leis, estabeleceu leis, e as leis não falham. O sol todo dia nasce e entra no acaso dele, porque foi Ele que disse, foi Ele que falou, foi Ele que estabeleceu. Os rios correm para o mar, porque o Eterno assim o quis, se não era o contrário. O salmista no Salmo 46 diz que as nações podem se embravecer, os reinos se mover, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Dá semente para este povo para semear na terra. Os irmãos sabem que a terra de Israel é um solo semiárido. Israel tem o maior cinturão hortifruti e granjeiro do mundo hoje, irmãos. A ciência não entende como é que pé de uvas nasce nas muralhas, nas pedras. Em Israel tem lagostas que não tem no mundo outra parte. Desce água de montanhas altas com fontes lá em cima. O que planta se dá. Por quê? Porque a promessa de Deus. Deus disse, quando vocês entrarem na terra, vocês vão plantar, e aquilo que planta vinga, nasce. Uma colheita vai acompanhar outra colheita, porque eu sou Deus, eu sei aonde estão todas as coisas. Eu mando a chuva, eu mando o vento, mando o trovão, o relâmpago, eu faço com que a semente nasça. Então Israel é um povo próspero na presença do Senhor. Dá semente a este povo. O povo pega a semente e guarda para voltar para Sião. A distância é grande, 1.200 quilômetros. Tem velhos, crianças, tem jovens. Mas a alegria de voltar para casa, o sentimento de voltar para a terra prometida é maior do que outra coisa. Eles vão voltar, vão ver e querem construir o templo outra vez. Eles querem se reunir em famílias debaixo das figueiras e cantarem os hinos de Sião. A memória deles está voltada para Sião. Eles querem chegar em Sião. E eles disseram para Deus, Senhor, faz com que a nossa sorte, o nosso sonho, seja
como antes. Aleluia. Eu sei que nesta noite, pela revelação da palavra de Deus, tem pessoas que estão pedindo: Deus, faz com que aquilo que tu fizeste no passado volte a acontecer outra vez. E eu quero dizer para você que aquilo que foi antes vai ser melhor, porque a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o seu começo. Prepare-se, anote para louvar e dizer: a minha vida está como os que sonham, porque Deus fará coisas novas. Eu creio nesta noite. A palavra é revelativa. Se prepare para glorificar o nome do Eterno com coisas novas que Deus fará na sua vida. Glórias a Jesus. Os sonhos, a alegria, os projetos, muitas vezes são ofuscados pelas circunstâncias. Deus fala, a gente crê, anota, recebe, mas as circunstâncias ofuscam a nossa esperança. O povo está alegre, satisfeito. Estão com cartas de libertação dada pelos reis. Está tudo pronto. Mas eles, quando vêm caminhando pelas nações, as nações sabiam da história de Israel. As pessoas conhecem a sua vida, conhecem a sua história. Quando você passa, alguém comenta: aquele homem é de Deus, aquela mulher é de Deus. Viu o que Deus fez na vida dele, na vida dela, da família, dos filhos. Como Deus abriu a porta, que bênção Deus fez na vida dele. Deus revela isso para as pessoas, para ver consideração dos projetos e dos serviços de Deus em nossas vidas. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós passamos dificuldades caóticas que parece que nada vai acontecer. Mas as nações sabiam que Deus era o Deus que abriu o mar vermelho, que Deus era o Deus que andava no meio do povo, que Deus era o Deus que destruiu as muralhas de Jericó, que Deus é o Deus que curou, que mandou os discípulos por terra. O povo sabe que Deus está na tua vida, então louve ao nome dele, porque grandes coisas fará o Senhor em nossa vida. Aleluia. Às vezes nós pensamos que o que foi ontem não pode ser hoje mais. Irmãos, quando Deus renova a nossa esperança, Ele também renova os benefícios. Ele multiplica os benefícios. O povo está com semente e as nações estão louvando a Deus pelos benefícios recebidos na vida do povo. O povo volta. São 70 anos fora da terra prometida. A terra é semiárida. A chuva pouca. Aí o povo diz: Senhor, faz com que a terra esteja como a área do sul do Negueb, que chove, que desce o orvalho do Monte Hermon. Aleluia. Eu quero dizer nesta noite para os meus queridos obreiros e para a igreja, que Deus nesta noite começa a descer orvalho, que Deus começa a descer algo para molhar a terra. Aleluia. Eu tenho que crer na palavra revelada de Deus. A situação é difícil, nós estamos passando um tempo difícil, mas ainda desce o orvalho do céu, ainda desce bênção do céu, ainda desce as chuvas temporâneas, chuva serôdia, para molhar a terra, porque Deus está no nosso meio. Glória a Jesus. A nós cabe pedir, a Deus cabe responder. Primeiro, que nós não temos poder na chuva, nós não temos poder do tempo, nós não temos poder do amanhã, mas nós temos um Deus que tem poder no tempo, que tem poder no amanhã e tem poder nas circunstâncias. Só Ele.
Nós não podemos fazer nada, mas Ele pode fazer. A gente não resolve, mas Ele resolve. Você não pode abrir a cabeça de alguém para colocar coisa, mas Deus abre e não deixa marca, não deixa cicatriz. Deus vai lá dentro, Deus muda. Nesta noite Deus está entrando na cabeça de alguém que você pediu para mudar a situação. Só Deus muda, só Deus transforma, só Deus quebra. É um martelo que esmiuça a penha. E nesta noite há uma transformação na vida dos teus. Levante as mãos, glorifique o nome do Senhor, que Jeová está bradando na terra nesta noite. Ah, que Deus grande e poderoso. Aleluia. Então o povo está voltando. Há uma esperança. Depois de 70 anos, irmãos, o que existe no coração é uma alegria incalculável de pisar de novo no solo de Israel. É a mesma sensação que quando nós viajamos para outro canto e quando o avião pousa, quando você desce do avião e pisa no solo, irmão, parece que há um bálsamo. Você estou na minha terra. Uma alegria. Então o povo, ele vai pisar de novo na terra, vai sentir o solo. Os hinos de Sião vão ser entoados outra vez. As famílias vão poder sentarem juntas para congregarem e louvar a Deus. O povo vai poder ver as famílias que foram deixadas, seus ancestrais. A criança que nasceu em Babilônia vai ter o privilégio de conhecer em loco a terra tão falada pelos seus pais em Babilônia. Então o ambiente é festivo, o ambiente é de gozo, de satisfação e de alegria. Até aí tudo bem. Eles, quando vão entrando na terra, a ficha cai. E agora? Nós temos que cultivar a terra outra vez. Temos que arar a terra, cavar sulcos nela, plantar, esperar que a semente brote, pedir a Deus que desça a chuva. Aí começa a vir um embaralho na cabeça. Será que vai produzir? Será que não vai? O historiador diz que a sensação de Israel pisando na terra, irmãos, é uma alegria profunda. Eles vão colher de novo as oliveiras. Eles vão colher as uvas, as romeiras. Eles vão poder provar das tâmaras de Israel. Então está tudo pronto. Mas são circunstâncias difíceis. A mesma coisa em nossa vida. A gente está caminhando para o céu, caminhando na igreja, galopando passos largos. De repente, o imprevisível acontece. Uma doença, uma porta fechada, um problema com o filho, problema com o esposo, no trabalho, na vizinhança, problemas. São circunstâncias. Israel é a mesma coisa. A analogia é esta, de uma bênção e uma dificuldade. O historiador diz que quando eles entram na terra, a terra está seca, a poeira sobe, mas há um espírito de harmonia no coração do povo. Deus coloca uma certeza, e eles olham um para o outro e diz: aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, vai voltar de novo com alegria, trazendo consigo os seus molhos.
Nesta noite, o Senhor diz para você: não se preocupe, algo vai acontecer. Vai abraçar, vai ver, vai tocar, e o meu nome vai ser glorificado, porque eu sou o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Não adianta semente sem chuva. Não adianta semente sem terra. Não adianta. Porque se não planta, a semente seca-se, morre. E se planta, não chove, não nasce nada. Mas Deus disse para o povo: o que vocês trouxeram, plantem, que vai nascer. A gente planta, Deus se encarrega de mandar chuva. A gente crê, Deus se encarrega de abrir. A gente crê, Deus se encarrega de levantar. A gente crê, Deus se encarrega de visitar, de curar. A gente crê, Deus se encarrega de abrir. Então nesta noite plante, acredite, faça finca-pé na palavra e deixe Deus trabalhar na sua vida, porque Deus trabalha. Glória a Jesus. Um cativeiro e uma resposta. Aleluia. Logo em seguida do Salmo 126, o próprio Salomão, que foi beneficiado por Deus, que foi o homem mais sábio, o homem mais rico, ele sabia que a dependência única era de Deus. Tem situações que o dinheiro não resolve, a posição não resolve, conhecimento não resolve. Você pode conhecer o melhor médico, o melhor cirurgião, mas tem coisa que ele não resolve. Há um limite. Tem coisas que o seu advogado não resolve, porque as pautas do processo são complicadas. Difícil de uma sentença de um juiz. Há coisas que o psicólogo não resolve. Por quê? Porque o certame é complicado, difícil. Não é porque ele não queira, é porque é difícil. Mas Deus descomplica tudo. Deus resolve. Deus assina. Deus cura. Deus abre. Salomão sabe que a despeito de tudo que ele tem de poder, de glória, de dinheiro, de fama, de material bélico, ele sabe que somente Deus está acima de todas as coisas. Aí ele vai dizer: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Aleluia. Não adianta construir sem Deus. Não adianta obter as coisas sem Deus. Não adianta títulos sem Deus. Não adianta. É fugaz, passa, vai embora. Mas com Deus a coisa é boa, é satisfatória. Aleluia. Deus vai abrindo. Não tem vaga, Deus cria. Bota currículo, as pessoas têm milhões de currículos, mas quando Deus quer, Deus puxa o currículo e abre. Deus faz. E nesta noite Deus vai fazer algo novo, alguma coisa para espantar, para mostrar que Ele é Deus, que Ele está no meio da igreja, que Ele controla, que Ele fala, que Ele anda, que Ele visita, que Ele transforma. Levanta a tua mão, porque o Espírito de Deus está falando conosco nesta noite. Aleluia. Salomão disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela,
A sentinela pode dormir, pode cansar. A sentinela pode ter um troço, cair para trás, mas Deus não se cansa. Deus não dorme. Deus não sofre de mal de Parkinson. Deus não tem problemas mentais. O guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, 24 horas ligado. Você dorme e ele está acordado. Você dorme e ele está trabalhando. Você dorme e ele faz. Você dorme e ele fala. E você dorme e ele cura. Você dorme e ele visita. Prepare-se para a visitação de Deus, porque Deus é tremendo. Glórias a Jesus. Quando Deus está no controle, Deus dá sossego. Nesta noite Deus está dando sossego à tua alma. Descanse, durma, ronque, porque o guarda de Israel está de pé. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Para que ficar acordado vendo o relógio no tic-tac passar as horas? Vá dormir. Relaxe nesta noite. Deixa esse negócio com Deus. Comer pão de dores não é faltar pão, é comer com dificuldade. A tormenta, a preocupação, parece que a comida não desce. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Deus é o Deus que dá sono. O melhor tranquilizante é a presença de Deus. Não tem chá de camomila, não tem calmir, não tem nada. É Deus que dá sono. Você pode tomar o que você for e às vezes não dorme, mas se Deus visitar, você dorme calminha. Calma, calma, desta noite há um sono profundo. Descanse, relaxe, sossegue, porque Deus é Deus. Os filhos são herança dos pais, não são maldição. E o fruto do ventre, o seu galardão. Aleluia. Bem-aventurado o homem quem enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Aleluia. Qual é o divã de Deus, irmãos? O divã de Deus é aquilo que o salmista diz: porque está abatida a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Descansa, sossega em Deus. Há um descanso de Deus para nossas vidas nesta noite. Não precisa pedir, não precisa implorar. Deus conhece o profundo e o escondido. Quem prepara as circunstâncias é Deus. Quem prepara a palavra do homem é Deus. Quem prepara a oportunidade é o Senhor. Quem abre a porta é Deus. Quem brada é Deus. Sosseguemos na presença do Eterno, que o controle está nas mãos dEle. É Ele que prepara, é Ele que envia, é Ele que fala, é Ele que levanta, é Ele que toma conta de todas as coisas para que o seu nome seja glorificado. Para fecharmos nesta noite, no Salmo 128, versículo 4, 5, 6, está escrito: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Marque esta palavra nesta noite. O Senhor te abençoará desde Sião. Sião é a casa do povo de Israel. Então, vamos parafrasear: o Senhor te abençoará desde a sua casa. E tu verás o bem
da tua família. Aqui está Jerusalém. Jerusalém é a família do povo de Israel. Tu verás o bem da tua família em todos os dias da tua vida. Aí Deus que conhece o futuro, Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele já pode tratar o amanhã como se fosse hoje. Não existe futuro para Deus, porque Ele contempla o passado, o presente e o futuro no mesmo prisma. Aí Deus diz: e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel, que é a igreja do Senhor. Então você, os seus filhos, os tempos são difíceis, as barreiras se levantaram, mas Deus vai quebrar, vai passar, e nós vamos ser vencedores na presença do Eterno. Fique de pé e glorifique o nome do Senhor nesta noite. Ah, meu Deus, que Deus bom e maravilhoso, que Deus tremendo. Quem precisa das orações, aleluia, alguém para Jesus nessa noite, alguém do outro lado, se tiver, acuse. Alguém afastado, nós queremos orar por você. Oremos pelo nosso pastor, irmãos. Nosso pastor tem andado esse estado de canto a canto, em outros estados, corrido, precisa das nossas orações para proteger nas idas e nas voltas. Oremos pela nossa igreja, pelas nossas mesas diretoras, pelos ministros, pelos líderes, por toda a igreja. Oremos pelos projetos. Nós, pastor, está com projetos missionários surpreendentes. Aos nossos queridos missionários que nos ouvem nesta noite, oremos por eles, pelas famílias, para Deus proteger em países distantes. Oremos pelas construções que estão sendo feitas. Oremos pela prosperidade espiritual de nosso estado. Oremos um pelos outros, para que Deus continue se manifestando em nosso meio, bradando e falando poderosamente. Oremos, então apresentemos tudo isso que aqui foi falado nesta noite. Pastor Paulo, por gentileza, ore ao Senhor pelos enfermos. Ore pelo meu sobrinho Danilo, que está se recuperando. Deus precisa fazer uma obra na vida daquele jovem. Oremos por todos nós, para que o nome do Senhor seja glorificado. Após pastor José Correia, impetra a bênção apostólica sobre as nossas vidas. Por favor, pastor Paulo. A paz do Senhor, meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de misericórdia. Senhor nosso Deus, ouvimos a Tua palavra, Senhor, e enchemos o nosso coração de fé, para crermos, Senhor, mais uma vez no Teu poder de agir, de realizar, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre o pastor desta igreja, sobre os ministros que fazem parte da nossa convenção, Senhor, para que continuem firmes e com coragem, levando adiante o ministério da graça e do Evangelho de Jesus. Socorre, Senhor, aqueles que estão enfermos e que precisam de socorro. Visita o Danilo no hospital onde ele se encontra, Senhor, e tenha misericórdia daquele jovem, Senhor. Opera a cura, opera o milagre, opera a restauração, por Teu amor, por Tua bondade. Estende as Tuas mãos, Senhor, sobre todos os irmãos e irmãs que carecem de uma intervenção divina, de um milagre, de uma visitação do céu, de forma poderosa e generosa, como sempre fazes, Senhor. Mais uma vez, visita também o Teu povo, a todos nós, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua graça, com o Teu favor e com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Vou em paz, não contenda pelo caminho, em nome de Jesus. Amém. Pastor Luiz.
Glória a Deus.